Agora vamos falar sobre o cinema experimental e novas linguagens da arte contemporânea. A FURB recebe no dia 3 de novembro a exibição do vídeo arte O Tempo, Ecos e Rupturas, do artista Nassau de Souza. A obra propõe uma reflexão sensorial sobre o tempo, entre o silêncio da natureza e os carros da cidade. E para falar sobre esse projeto e o universo do vídeo arte, a gente conversa agora com o Nassau de Souza e o ator Josué de Oliveira Júnior. Nassau, bom dia, obrigado pela participação aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Para nós é uma alegria estarmos aqui e poder conversar um pouco sobre arte, sobre videoarte, né? E para nós é importante essa fala. Josué, bom dia, muito obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação enorme estar aqui hoje na Rádio Itaberá, porque falar sobre cinema e cinema em Blumenau me traz um orgulho, assim, então chegar nos ouvidos de todo mundo para anunciar mais um filme é muito gostoso, é muito bom. Então vocês podem contar para a gente, né, o que o público vai encontrar nesse evento que vai ser realizado na FURB. Bom, na FURB nós vamos estar fazendo uma exibição do videoarte Tempos, Ecos e Rupturas para os acadêmicos dos cursos de artes, de letras, psicologia e teatro. O interessante desse trabalho, né, é que ele surge a partir de uma observação pessoal minha, de que atualmente eu moro na Vila Itopava e lá eu tenho muito contato com a natureza, né? Para onde eu olho tem árvores, tem pássaros, ribeirão, né? Os animais, então é um clima bem bucólico. Mas quando eu venho para o centro de Blumenau, aqui a gente sente que a cidade ela está crescendo e por conta disso, né, o movimento de automóveis, de pessoas, placas, né, tudo isso acaba interferindo no dia a dia do cidadão. Mas qual é a diferença do cidadão que mora na Vila Itopava, que olha para a natureza e que parece que o tempo ele transcorre de uma outra forma. Numa calmaria, né? Numa calmaria e chega aqui na cidade. É um agito só. É um agito. Parece que ele desaparece e parece que a gente não tem mais tempo, né, para fazer tudo que a gente tem que fazer. E o videoarte ele propõe exatamente essa reflexão. Porque na hora que nós pensamos no tempo como um presente que nós temos para que nós podemos vivenciar a natureza, o convívio com as pessoas que nós amamos, aprender, ensinar, trocar, isso de uma forma tranquila e harmoniosa. Na cidade parece que a gente não tem mais tempo para parar para conversar porque a gente está atrasado e etc, etc. Então, o videoarte ele propõe justamente essa ruptura, que seria esse lugar onde, mesmo no campo, a gente tem essa noção de que a vida ela prossegue, a gente tem que estar sintonizado com tudo que a modernidade traz, assim como na cidade, a gente tem que também puxar um pouco o freio, né, e olhar para quem está ao nosso lado e trocar, né, essa convivência de uma forma harmoniosa. Josué, como é que foi ser protagonista desse trabalho e toda essa produção para se chegar a esse resultado final? Olha, muito feliz de estar em mais um trabalho com o Nassau. Essa já é a nossa, no mínimo, quarta parceria, porque nós temos alguns projetos já lançados aí desde 2022, sendo livros, sendo outros filmes, mas nessa especificamente me pegou muito, um pouco nesse gancho do que o Nassau falou,
A nossa cidade, se a gente for parar para pensar, é uma das melhores cidades de um dos melhores estados de um dos 10 melhores países do mundo. Então ela é uma cidade que muita gente pode olhar e pensar, uma cidade pequena, mas eu vejo como uma pequena grande cidade, onde tem muita coisa nova acontecendo. Desde que eu nasci até agora, eu vi a transformação dessa cidade. Então, muita gente nova vai se interessar em chegar por aqui. E a gente tem que pensar em como essa cidade vai se construindo daqui para frente, porque eu amo o fato de Blumenau ter muito dessa natureza envolvida aqui no centro, embora a gente veja a diferença do centro e da Vila Itopava. Mas esse videoarte me pegou muito num momento específico onde eu estava ali na Antônio da Veiga, naquele sinaleiro da FURB, ali com o mercado, e eu tinha uma cena específica em que eu estava ali olhando para o horizonte, e aí eu comecei a olhar para aquela Antônio da Veiga inteira na minha frente e perceber, nossa, eu acho que eu já tive esse mesmo ponto de vista em 2005 e não tinha nem a metade de todos esses prédios, entende? Então, essas reflexões que esse videoarte vem trazendo, acho que vão ser importantes para a gente, sendo de Blumenau ou tendo chegado aqui, mas para a gente olhar e pensar nessa cidade de hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para o futuro que a gente tem aí pela frente. Com certeza, né? Nassau, essa exibição que vai ter lá na FURB, ela também tem recursos de acessibilidade, né? Libras, audiodescrição e legendas, né? Qual é a importância dessa inclusão na experiência artística? Olha, a questão da acessibilidade nos projetos culturais, ela é relativamente recente no Brasil. E no meu caso, que trabalho com cinema e com teatro, na hora que nós começamos a trazer esse profissional, no caso do teatro, um profissional em Libras, para fazer a tradução em Libras da dramaturgia, do texto do espetáculo. E no cinema, onde nós usamos a audiodescrição e a legendagem descritiva, uma coisa ficou muito forte para mim. Eu vou te dar um exemplo para tentar deixar mais claro. Jorge, imagina você entrar num cinema e chegar nesse cinema, as pessoas estarem entrando lá e simplesmente uma pessoa te dá uma venda e te diz assim, olha, você é a única pessoa que vai estar vendada aqui dentro, né? E para você poder assistir o filme, estar presente na sala de cinema, você vai ter que usar essa venda. Tá, mas como que eu vou ter a experiência de assistir um filme de olhos vendados? A mesma coisa se alguém te desse tapa-ouvidos, né? Você simplesmente veria os personagens em ação, mas não entenderia a dinâmica, o roteiro, a narrativa do que está acontecendo. Então, assim, o recurso de acessibilidade, ele inclui essa pessoa que é deficiente visual, ela inclui a pessoa que é deficiente auditiva, porque eles também têm o direito de poder usufruir da arte como qualquer cidadão. E na hora que a gente faz esse trabalho e a gente inclui, né, esse tipo de possibilidade dentro da nossa criação e percebemos que estamos atingindo um outro público que a gente não pensava antes. É por isso que eu falo que é recente, né? A gente vê que realmente a gente está fazendo um trabalho muito importante. E aí tem uma cadeia de profissionais que trabalham aí dentro, né? Tem empresas especializadas em audiodescrição, em legenda descritiva, né? Para que essas pessoas que sejam ensurdecidas ou cegas, elas possam chegar no cinema ou numa sala de exibição e ter uma experiência que seja particular a ela. Por exemplo, na exibição do nosso videoarte, nós, antes de exibirmos, ou melhor, durante a nossa palestra, na nossa conversa com os alunos, nós já temos uma tradutora em Libras ali traduzindo, né, o que está sendo falado para as pessoas ensurdecidas. E na hora de apresentar o vídeo, nós propomos à plateia, primeiramente, que eles escutem
a obra somente pela audiodescrição. Eles não veem a imagem, então todo mundo fecha os olhos e só escuta a narrativa do videoarte. E depois nós passamos o videoarte para essas pessoas. Eles ficam simplesmente deslumbrados com as duas possibilidades, né? Por questões de inclusão, por questões de como o nosso cérebro ele capta as informações e transforma essas informações, que uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tu ver, outra coisa é tu falar. Então, os recursos de acessibilidade, eles são muito importantes em qualquer obra atualmente. Com certeza, né? José, fala um pouco mais sobre o teu personagem nesse trabalho. É um personagem dentro desse contexto surrealista em que ele se torna menos pessoa e até mais objeto, assim, um objeto de contemplação, um objeto de questionamento dentro das várias paisagens, vários cenários que esse filme vai passando, sendo dentro da nossa cidade, mas olhando paralelos de o ritmo de tempo desse personagem, dessa figura, em comparação com outras pessoas que podem estar passando em volta. São vários desses lugares de questionamento, bem como a gente tinha conversado antes, sobre o ritmo que a gente está impondo para a nossa vida, o quão saudável e o quão necessário. É importante a gente se perguntar e entender uma autoanálise onde que é esse meio termo entre o necessário e o saudável, para que a gente possa produzir com qualidade e também com longevidade, por que não? Claro. Bom, o cinema experimental ainda é um campo pouco explorado fora dos grandes centros. Como vocês enxergam o público de Blumenau e aqui da região reagindo a esse tipo de linguagem? Olha, o público ele está acostumado a assistir um cinema que seria aquele cinema de Hollywood, com início, meio e fim, com a trajetória do herói, com pontos de viradas e aquele herói que vai atrás de um objetivo maior que ele quase morre e no final ressuscita e vai lá e chega ao seu objetivo. Esse é o cinema que nós estamos acostumados a assistir. O cinema experimental, ele já possibilita uma outra estrutura narrativa, que sai desse campo da jornada do herói, da narração tradicional, e parte para uma narrativa mais sensorial, mais pessoal, onde torna o espectador um integrante da obra. Ele ajuda a decodificar a obra e a traduzi-la da forma como ele entende. O cinema clássico ele nos entrega uma obra pronta, com emoções, em pontos que nós vamos se emocionar, onde nós vamos chorar, onde nós vamos pensar, mas o cinema experimental ele é diferente. Ele já faz com que o público ele tenha que participar e traduzir. E a videoarte ela é um pouco diferente do cinema experimental, no sentido de que esse público da videoarte é aquele público que frequenta galerias de arte, exposições de arte. Então, o contato dele com a obra de arte é diferente. Ele vai parar durante a duração da obra na frente, ele vai assistir, essa obra vai estar dialogando exclusivamente com ele, e a partir daí ele vai tirar as conclusões dele, vai fazer a interpretação dele, vai se sentir feliz, incomodado, desafiado, mas ele não é passivo em relação à obra. E eu acho até interessante nessa mesma fala, porque eu já tenho 13 anos de carreira e muito dela no audiovisual, filmes, séries, e até na minha base de estudo também, quando estava estudando cinema, eu lembro de ser muito um cinema desse lugar da narrativa, do herói, assim, da construção da história, onde ele tem a glória, ele tem a queda, depois ele volta à glória. E aí agora eu estou reparando essa nova geração, jovens, eu com 34 anos, mas eles todos abaixo dos 28, por aí,
começando assim vários nichos nesses núcleos jovens de cinemas experimentais. Tem cineclubes surgindo na cidade. O Cineclube Caixa Preta, por exemplo, que tem um espaço muito legal e eles passam geralmente filmes surrealistas, filmes desse universo que eu não imaginava ser um universo consumido por gerações mais jovens que a minha, mas que eu estou vendo que eles estão encontrando sentido, muito nisso que o Nassau falou, eles estão encontrando sentido nessa forma de cinema. Que bacana isso. E é muito legal, porque a arte vai se expandindo, se ampliando, os leques vão se abrindo, né? E que tipo de reflexão vocês esperam provocar com esse trabalho? Eu penso que, atualmente, a nossa sociedade, ela nos coloca uma cobrança de que a gente tenha que ter uma alta performance, né? E nós próprios, nós nos cobramos essa performance. Se nós não produzimos diariamente, se nós não somos competentes, se nós não somos eficazes, uma série de questões que nos afasta do convívio, né, daquelas pessoas que para nós são as mais importantes, que é a nossa família, que são os nossos filhos, filhas, minha esposa, né? E por aí vai. Qual o nosso papel dentro da sociedade, além de trabalhar simplesmente? Né? Claro, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer essa engrenagem funcionar. Mas nós, como cidadãos, qual é a nossa contribuição social com a nossa comunidade? Qual é a nossa relação com o nosso vizinho? Né? Como a gente age na igreja, no teatro, na universidade? Então, assim, eu vejo que a velocidade dos dias de hoje, ela nos coloca num piloto automático que parece que a gente vai realizando uma coisa em cima da outra sem se dar conta de que nós somos seres humanos, nós somos indivíduos e que nós temos que ter os nossos momentos de prazer, nossos momentos de alegria, de bem-estar com o próximo, de voltar a olhar para a natureza e dar a importância devida que a natureza precisa e merece. E, é claro, né, nos colocarmos como pessoas que trabalham dentro de uma sociedade de uma forma que seja harmoniosa e até produtiva, mas porém consciente. Nassau, muito obrigado pela tua participação, sucesso com essa nova obra. Josué, também muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Muito obrigado por ter nos recebido, muito obrigado a toda a audiência e esperamos vocês aí no lançamento com a gente. O Tempo, Ecos e Rupturas será exibido no dia 3 de novembro, 7 horas da noite, na FURB. Depois das exibições, esse trabalho também vai estar disponível no canal da Sim7 Produtora no YouTube para todo mundo que quer conferir esse trabalho.